Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje eu tô bem chique hoje, que além de transmitir aqui pelo Instagram, eu tô transmitindo pelo YouTube. Boa noite, pessoal do YouTube. Quero desejar boa noite aí para todos. Esperar as pessoas ir entrando. Boa noite, Karine. Então, hoje eu estou aqui tanto no Instagram como aqui no YouTube. Quem achar melhor, estou fazendo a transmissão nas duas redes. Boa noite, Natália, Cris, Marina. Boa noite, André. Vamos lá, gente. Primeira vez que eu estou aqui transmitindo pelo YouTube. Vamos lá, coisa boa. Na nossa live de terça-feira, hein? Lembrando que toda terça e quinta-feira tem live às 20 horas. Tá? Então, hoje eu estou testando aqui pelo YouTube. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o sono hoje. Esperando as pessoas ir entrando. E aí, tá tudo bem, Natália? Vamos lá, esperar um pouquinho as pessoas ir entrando. Para quem não me segue, que está aqui no Instagram também, agora eu estou salvando as lives no YouTube, tá? É só procurar Carolina Cury Nutricionista e fazer o cadastro, hein? Vamos lá. Vocês estão me escutando direitinho? Depois vocês me falam aí, hein? Tá dando para escutar? Ah, que ótimo. Que bom que você tá bem, Natália. Ótimo. E também quero convidar, hein, vocês para o Masterclass que eu vou fazer dia 14 de julho, hein? Vamos falar sobre o inimigo oculto. Ótimo. No YouTube também, tá tudo certo? O volume? Tá dando para me escutar direitinho? Me dá notícia aí, hein, pessoal? Ótimo. Boa noite, Marcos. Está dando tudo certo agora. Esperar só mais um pouquinho para a gente começar. Vamos começar a compartilhar. Quero pedir para vocês aqui do Instagram. Vamos convidar as pessoas que têm dificuldade de dormir, que estão com dificuldade de emagrecer, porque às vezes fica muitas horas, né, nas redes sociais, na televisão e não consegue dormir, não anda dormindo bem, está com dificuldade. Então, ó, vou compartilhar, vou chamar algumas pessoas e quero vocês me ajudando também, tá? Bora lá convidar pessoas para participar, hein? Me ajuda aí, hein? Pessoal do YouTube também, vamos compartilhando. Tem várias pessoas aqui que eu conheço que têm dificuldade de dormir, então vamos mandar para essas pessoas, hein? Que não adianta nada, que é muito importante que um dos pilares do emagrecimento é o sono. Então vamos lá. Então vamos começar?
Bora lá, então? Como emagrecer dormindo? Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Carolina Cury, sou nutricionista, especialista em emagrecimento há 19 anos. E a minha missão, gente, é agora te ensinar a eliminar esse inimigo oculto que está te atrapalhando a você emagrecer. Mesmo você já tenha tentado de tudo, tá? Então, seja bem-vindos, boa noite aqui pelo Instagram, pelo YouTube, seja bem-vindos a todos. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o sono? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, quais são os pilares do emagrecimento? O que a gente precisa para ter um emagrecimento que favoreça, para que ele ocorra com mais facilidade? Porque o que eu vejo cada dia que passa no meu consultório? Quantas pessoas que falam, Carolina, eu não estou conseguindo, eu como saudável e não estou conseguindo emagrecer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investigar o que está acontecendo, o que está impedindo dessa pessoa não estar conseguindo emagrecer. Então, um dos pilares do emagrecimento, gente, é o quê? Alimentação e exercício, o intestino, a gente tem que cuidar da saúde intestinal, a qualidade do sono, que nós vamos estar falando direitinho sobre isso, tá? E nossa saúde mental. Então, esses são os pilares. Se tudo isso der certo, consequentemente, nós vamos conseguir o quê, gente? Emagrecer. Então, a gente tem que cuidar da qualidade do nosso sono, que é um dos pilares do nosso emagrecimento. A primeira questão, gente, ligada no nosso sono, é o que acontece? Vocês já perceberam que quando a gente não dorme bem à noite, quando a gente não tem aquele sono de qualidade, quando a gente acorda e vê que a gente não dormiu bem, ou por algum motivo acordou várias vezes à noite, como que a gente acorda no outro dia? Então a gente acorda mais estressada, a gente acorda mais cansado, a gente acorda com mais sem paciência. Quem nunca passou por isso? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Porque o que acontece? Quando a gente está assim, quando a gente está muito estressada, o nível de cortisol, a gente acorda com o nível do cortisol, que é um hormônio, muito elevado. Então, o que isso acontece? Qual que é essa interação com o processo de emagrecimento? Que quanto mais estresse a gente tem, mais libera esse cortisol, a gente acorda com esse cortisol alto e acaba atrapalhando nosso emagrecimento. Por quê? Porque ele está ligado com o nosso sistema endócrino. Então, ele acaba acumulando uma reserva de gordura e que, principalmente, ele fica alojado aonde, gente? Nessa parte da nossa circunferência abdominal. Então, tá vendo tanto que o sono, isso que eu tô falando de uma questão só, hein? Que quando a gente não dorme bem, quando a gente acorda estressado, que é a primeira questão ligada com esse processo de emagrecimento é esse aumento do cortisol. Então, você que fez um check-up e que você percebeu que seu cortisol está alterado, não esqueça, porque você está com aumento do cortisol, tá? E esse cortisol aumentado atrapalha você no processo de emagrecimento. Principalmente, deposita gordura na região abdominal, tá? Para quem entrou agora, às vezes eu tô olhando para o lado porque eu tô fazendo transmissão também no YouTube, tá? Hoje é meu primeiro dia que eu tô fazendo essa transmissão, então eu tô olhando tanto aqui para vocês como para o YouTube, tá bom? Então hoje eu tô falando para quem entrou agora, eu tô falando sobre o sono, tanto que ele é importante no nosso processo, ele é um dos pilares do nosso emagrecimento, tá? Outra coisa também importante, que durante o sono, gente, a gente tem a secreção do hormônio do GH. Todo mundo sabe o que seria esse hormônio do GH? Principalmente, gente, que ele tem a função tanto para contribuir na queima de gordura, como também para aumento da massa magra e também na parte óssea, tá? Tá vendo tanto de hormônios que envolve durante o sono? Então, você que está aí, que quer aumentar a massa muscular, diminuir o percentual de gordura, a gente precisa dormir bem. Por quê? Porque interfere em relação ao ganho de massa. Quantas pessoas que estão preocupado com a alimentação, preocupado com a suplementação, só que esquece de quê? De dormir bem, de dormir um sono de qualidade, tá? Porque senão nada disso, não adianta nada a pessoa morrer na academia que não vai aumentar a massa muscular, tá? E principalmente
não vai ter a queima de gordura, tá? Por quê? Porque o hormônio, ele tem esse controle também, tá? Não só com o aumento do cortisol, tá? Uma noite mal dormida, que a gente acorda mais estressado, então esse cortisol já começa amanhã. Quantas pessoas também que eu já escutei falar, Carolina, eu já acordo com o meu telefone tocando do trabalho, que é algum problema. Então a pessoa já acorda, já tem um nível de estresse, ela já não dormiu bem, então ela já acorda nesse estresse todo, tá? Então isso não vai te ajudar você a emagrecer. E muito menos no ganho de massa muscular, que eu falei que também tem toda a ligação com o hormônio do GH, tá bom? Outros fatores também importantes. Então, diminui essa secreção do hormônio GH quando a gente não dorme bem ou dorme pouco, tá? Porque essas horas dormidas ela reflete principalmente, diminui a queima de gordura, ela diminui, gente, acaba tendo menos massa muscular, tá? Que interfere todo no nosso metabolismo. E também, gente, enquanto a gente dorme, o que acontece? O corpo diminui a produção do cortisol, vou ficar repetindo isso várias vezes para vocês entenderem, tá? Então, diminui a produção tanto do cortisol como da adrenalina, que isso colabora, gente, tanto para o nosso controle do nosso estresse, tá? Combinado? Ó, eu tô olhando para o lado, gente, eu vou estar avisando quem foi entrando, porque eu também estou fazendo a transmissão no YouTube. E também, gente, a perda de peso, ela é relacionada também. O que acontece? Quando a gente dorme bem à noite, tá vendo tantos hormônios que eu tô citando? Eu já citei sobre o cortisol, eu já citei sobre o GH. Outra coisa, outro ponto muito importante, principalmente que a gente está num processo de emagrecimento, são os dois hormônios, que é a leptina, que é o hormônio da saciedade, e o hormônio a grelina, que é o hormônio do apetite. E também, se a gente dorme poucas horas e se a gente não dorme bem, esses hormônios, eles não fazem a função. Quantas pessoas que, quando às vezes não dorme bem, dorme poucas horas, acorda com mais fome, acorda com mais ansiedade e acaba que, gente, o que acontece? Acaba gerando uma compulsão alimentar. E aí desregula totalmente os horários ao longo do dia e você tem a tendência de ganhar mais peso, tá? Por quê? Porque os hormônios, tanto a grelina, que é para dar saciedade, e também tem a leptina, que é o hormônio do apetite, tá? Então, são esses dois hormônios, da saciedade e do apetite. Então, isso interfere bastante. Então, isso que acaba gerando a compulsão alimentar. Tá vendo a importância do sono, gente? Não vamos deixar, vamos ficar atento à nossa qualidade. A gente também não precisa preocupar se vai ser 6 horas dormida, 7 horas dormida, 8 horas. Tem estudos que falam que é uma relação entre 6 a 8 horas de sono ao longo da noite. Só que o mais importante de tudo isso, gente, não é só as horas, é a qualidade do seu sono, tá? Porque essa qualidade, ela reflete. Então, é importante o quê? A gente tem um horário para dormir. Sempre dormir, às vezes, no mesmo horário. Isso faz toda a diferença, tá? Isso vai refletir na qualidade do sono e vai refletir no peso, certo? Então, a gente tem os ciclos do sono. A gente tem 4 fases do nosso sono. A gente tem a primeira fase, quando a gente começa o sono. A gente chama de sono, que é a sonolência. A gente começa a sentir aquele sono, a gente entra num processo de sonolência. Essa é a primeira fase do sono. A segunda fase é a diminuição da nossa pressão arterial e da nossa frequência cardíaca. Tá vendo que o nosso corpo ele é todo projetado? Ele é toda uma sequência. Ele é uma sequência para tá tudo funcionando, tá? Então, a primeira fase é sonolência. A segunda fase, a gente já começa o quê? Diminuir a pressão arterial e a gente já começa a diminuir nossa frequência cardíaca. A terceira fase, gente, a gente já começa a entrar no sono profundo, que é o quê? Onde ocorre o quê? Ai, gente, a nossa recuperação fisiológica, tá? Do nosso organismo. É onde começam os hormônios a entrarem em acordo. É como se fosse assim, é como se fosse uma engrenagem, tá? Então, na hora que a gente entra na terceira fase, é onde a gente entra no sono profundo.
Quantas vezes, como bebê, a gente falava, vamos esperar um pouquinho que a gente acha que ainda não entrou no sono profundo, senão o bebê vai acordar. Aquela ansiedade de pais de primeira viagem. Então, isso demora. Por que a criança demorava para entrar nesse sono profundo? Porque tem que passar por todas essas fases. A primeira fase é de sonolência, a segunda fase diminui a pressão arterial e vai diminuindo a frequência cardíaca, e a terceira fase já começa a entrar no sono profundo, tá? E a quarta fase é o que, gente? A gente começa a ativar tanto o nosso cérebro e a gente começa o que, gente? Sonhar. Então, ele demora. Se você perceber, como se diz, né? Acordou no outro dia, nossa, eu sonhei, você pode ter certeza que você já passou pelas 4 fases do ciclo do sono. Muita gente, depende do sono também, quando sonho, porque às vezes a gente tem um sono muito agitado, a gente acorda um pouco assim, agitado, ou senão a gente acorda um pouco mais assustada. Mas quando a gente passa por essa quarta fase, é porque a gente está sonhando e também a gente já começa aquela atividade cerebral, tá? Então, por isso que a gente precisa ter essa quarta fase. E o que acontece? Peraí. E aí, quem tem dificuldade de dormir, acaba pulando essas fases. Não chega até a quarta fase. Na hora que entra no sono profundo, a pessoa ou ela acorda por algum motivo, por algum barulho, criança chorando, ou porque ela às vezes está muito preocupada por uma preocupação, ou às vezes esqueceu de fazer alguma coisa, esqueceu de anotar alguma coisa, que eu falo, gente, antes da gente dormir, a gente tem que até anotar algumas coisas que a gente vai realizar no outro dia, porque senão a gente não relaxa, a gente não consegue dormir. Então a gente tem que tirar essa preocupação, tá? Porque o sono, o tanto que eu já falei dos hormônios, e olha que ainda vou falar mais coisa ainda dessa importância do sono. Agora me conta aí um pouquinho quem está aqui no Instagram. Vocês têm dormido bem ou não? Vocês acham que já está conseguindo chegar nessa quarta fase desse ciclo do sono? Me conta aí, hein? Quero vocês participando. Pessoal do YouTube também, gente, eu quero vocês participando aqui comigo, hein? Se vocês estão chegando também, essa quarta fase, hein? Para a gente ver se vocês estão conseguindo descansar, tendo qualidade no sono. Me conta aí, hein, de 0 a 10, como que tá seu sono? Vamos lá participar? Líbia, Sônia, Isa, Mara, me conta aí como que tá o sono. Vou ficar esperando aí vocês me contarem. E no YouTube também, hein? Quero saber como tá essa qualidade do sono. Então, a gente tem que passar por esse ciclo, essas 4 fases, para a gente acordar mais descansado e também para os hormônios fazerem efeito, tá? Então, gente, sono de qualidade é que restaura nossa energia e que repara a nossa fadiga, tá? E outra coisa importantíssima, gente, é a melatonina. A melatonina, ela é o quê, gente? É outro hormônio, tá? Ela induz o sono. Ela é considerada, a gente fala que é tipo uma cascata. Ela vai induzir uma boa noite, ó. A Líbia falando, nossa, o meu tá muito ruim. Então, Líbia, presta atenção no que eu tô explicando. E a gente sabe, se você não dormir bem, você vai acordar mais estressada, seu cortisol vai estar alterado, você vai sentir mais fome. Tudo que você comer não vai dar saciedade, porque os hormônios da leptina e da grelina não vai fazer efeito. E também, se está fazendo algum exercício, praticando algum exercício, alguma atividade física, interfere também no ganho de massa. E quanto mais a gente vai reduzindo a massa muscular, mais isso interfere no metabolismo. Tá vendo tanto que isso é importante? Tá? Então, a melatonina também ela induz o sono. Tem muitos estudos que falam, hoje foi liberado no Brasil a prescrição, lógico, tem que ser por médico, não por nutricionista, da melatonina, que ela ajuda a induzir. Tem pessoas que dá certo e tem pessoas que não vê efeito. Então, isso é muito individual, tá? Só que a gente também tem que seguir todo passo a passo para melhorar a qualidade do sono, que isso eu vou estar falando para vocês o que é bom a gente estar fazendo, tá? Principalmente relacionado à alimentação. Então, gente, não esqueça, tá? A melatonina também, ela ajuda, gente, ao quê? Ela ajuda, a gente fala dessa cascata, igual eu falei para vocês, ela vai induzindo o sono para você ter uma noite mais relaxante e para você chegar nesse ciclo. A gente chama de ciclo circadiano. A gente tem que passar por essas 4 fases
para estar mais descansada, tá? Então, gente, a outra coisa, a falta de sono, ela interfere na nossa memória, na nossa concentração. Quem nunca passou por isso? Ela causa mais irritabilidade e também alteração da pressão arterial, tá? Então, se você tá aí com a pressão oscilando, fica atento também na qualidade do seu sono. Às vezes, já mudou vários remédios da pressão e às vezes pode ser que você também tá com esse problema do sono, tá? Então, fica bem atento, porque isso envolve em todos os sentidos, tá? Vamos falar um pouquinho também que eu quero falar para vocês sobre os grandes aliados para ajudar no sono. Líbia, me conta mais um pouquinho do seu sono, que a gente também tem que entender o sono, se é assim. O que eu vejo? Tem muita gente que às vezes está num processo de emagrecimento, a gente sabe da importância da hidratação. Todos os profissionais ficam, ó, você precisa hidratar, você precisa consumir um pouco mais de água. E tem pessoas que fazem o quê, gente? Em vez de fracionar a água ao longo do dia, ela deixa para beber água próximo de dormir. Então, quantas pessoas que acordam para ter que ir no banheiro? Então, isso acaba atrapalhando as fases do sono. Então, se você está aí e está deixando para beber água só no final do dia, isso vai atrapalhar a qualidade do seu sono. Então, o que eu oriento? Começa a fracionar. Se isso já está te incomodando, a partir das 18 horas, para de ficar tomando muita água. Começa dando, às vezes, bicada e não muita golada, porque isso vai interferir no seu xixi e você vai acabar despertando. Então, esse momento do despertar, ele já acaba atrapalhando a função dos hormônios, tá? Então, se essa hidratação, se esse excesso de água, tá, você tá deixando para o final do dia, isso vai acabar te atrapalhando, tá? Então, não vamos deixar isso acontecer. Nada de ficar tomando muita água no final do dia, certinho? Alimentos que ajudam, gente, na formação da serotonina. Por quê? Porque ele promove o relaxamento e eles são precursores da melatonina. Quais são os alimentos, gente? Melatonina é o hormônio do sono. Quais são? Abacate, banana, castanhas e gergelim. Então, começa a usar mais esses alimentos, porque ele vai induzir o seu sono, tá? A função dele, gente, em relação que ela ajuda na formação da melatonina, tá? Que ela induz o sono. Agora, a gente também tem as fontes de fitomelatonina, que ele também induz a produção da melatonina, que são as cerejas, que são as uvas, tá? Outra coisa também que a gente pode estar usando, que ajuda bastante, os chás mais calmantes, tá? E a gente fala que tem os chás calmantes e também tem os chás sedativos, que seria camomila, melissa, passiflora e o alface. Alguém já ouviu falar do alface? Que ele tem esse poder tanto sedativo como calmante. Olha aí, tá? Então não deixa. Agora, tem uma substância chama lactucina. E aí, que ela está presente principalmente no talo, tá? No talo do alface. Então, o alface, ele ajuda também para você ficar mais calma. Porque tem muitas pessoas que andam muito ansiosa. Então, essa ansiedade acaba atrapalhando o sono, tá? E também, o que a gente precisa fazer? A gente precisa consumir alguns alimentos que promovem, gente, essa oscilação, que evita, né? Essa oscilação brusca da glicemia. Principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico. Quando a gente mistura dois carboidratos, vou dar um exemplo: arroz com macarrão. São dois alimentos com alto índice de glicemia, de alto índice glicêmico. Então, faz com que isso acaba promovendo mais essa oscilação da glicemia. Então, isso interfere, tá? Então, a gente tem que ficar mais atento no que vai consumir, os alimentos que você vai consumir no final do dia, que seria no jantar, tá? Então, presta atenção, o que você anda jantando? Principalmente, às vezes, é muito pão, é muita bolacha, é muito biscoito, é muita quitanda, que são carboidratos de índice glicêmico alto,
tá? Então, vamos evitar esses alimentos. Nada melhor do que a gente jantar, que a gente vai absorver mais vitaminas e minerais, consumir mais verdura crua, mais legumes, e a gente evitar esse excesso de carboidrato, tá? Porque esse excesso de carboidrato, ele faz essa oscilação glicêmica, tá? E acaba atrapalhando nossa noite de sono. E tem pessoas que também pode ter refluxo, tem pessoas também que tem, às vezes está com alguma queimação, então ela, às vezes ela acaba comendo muito próximo de dormir. Então a gente tem que dar pelo menos jantou, tem que esperar pelo menos 3 horas para dormir. Não pode dormir imediatamente, porque senão você vai sentir todas essas reações de refluxo, azia, queimação, tá? E acaba atrapalhando essa indução do sono. Por conta de quê? Que eu acabei de falar, sobre as oscilações glicêmicas, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, que também é muito importante, você que está com dificuldade de dormir. A gente precisa, gente, isso é a coisa mais importante, que é a higiene do sono. A gente precisa evitar muita luz no quarto. Então, a gente tem essa mania, já está programando para dormir, aí fica no celular ou na televisão. Então, essa luz atrapalha, tá? Tudo que é eletrônico perto do horário de dormir. Outra coisa também que interfere, bebida alcoólica, tá? A bebida alcoólica, bebidas estimulantes que tem a base de cafeína. Então, se você tem essa sensibilidade, não tá conseguindo dormir bem, evita esses alimentos que tem cola, tá? Que é base de cola, esses refrigerantes à base de cola, certo? Por quê? Porque ele induz, chocolate também induz, deixa você mais estimulada. Isso acaba não induzindo a melatonina para o sono, deixa você mais agitada. Eu vejo muita gente que faz exercício à noite, ainda quer consumir suplementos à base de cafeína e acaba o quê? A gente não dorme à noite, a pessoa fica ligada. Eu tenho alguns pacientes que é assim. Então, acaba que a gente tem que evitar esses alimentos. Quem tem esse tipo de sensibilidade que não está dormindo bem, tem que observar o horário que está fazendo uso desses suplementos. E também, gente, quantas pessoas que eu já ouvi falar também que tomam muito café a tarde toda. Às vezes a quantidade de cafeína que você acaba consumindo, isso acaba atrapalhando você dormir bem, tá? Te deixando mais do que ansiosa, te deixando mais estressada e você não consegue ter esse controle, tá? Então vamos evitar esses alimentos, os eletrônicos, essas luzinhas que atrapalham. Porque essa luminosidade, vários artigos científicos falam, já deu horário de dormir, pelo menos de 1 a 2 horas, nada de eletrônico. Porque você, principalmente você que está me escutando aí, que tem essa dificuldade de dormir. Então, tem que fazer de 1 a 2 horas. Já resolveu que vai dormir? Espera de 1 a 2 horas, sem nada desses de eletrônicos, de televisão. Nem que você apaga, nem que você não, né? Que você precisa apagar a luz para não ter nada dessa iluminação, para não atrapalhar o seu sono, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês também, outros alimentos também que ajudam. O chá de melissa, que é um chá também, ele ajuda, que ele é mais calmante. O chá de melissa, alguém já ouviu falar do chá de mulungu? Também ele é muito bom para ajudar no sono. Erva doce, erva cidreira, é bom que ajuda a fazer também toda a digestão da noite, do que você comeu ao longo do dia, se você está com processo também de digestão mais lenta, tá? Outra coisa também, a gente fazer também, misturar um pouco as ervas, o óleo de lavanda, infusão também, isso ajuda, ativa também o sono, tá? Hoje a gente tem todo um ritual para ter uma noite, uma boa noite de sono. Então, a gente tem algumas terapias, a gente tem as aromaterapia também, que isso ajuda, tá? Tem alguns óleozinhos que tem um óleo de lavanda, que ele ajuda você pingando, colocando no quarto com infusor. Isso vai te ajudar a você ter uma noite boa, de qualidade do sono, tá? Porque isso tudo, gente, tudo que eu falei para vocês, isso tudo vai refletindo. Então, se você está passando por isso, tem que seguir essas etapas, porque senão não adianta. O que adianta a gente ficar enchendo de remédio?
Quantas pessoas que eu vejo hoje que precisa de remédio para dormir? Então, vamos evitar o uso dessas medicações, tá? Principalmente se a gente já consegue, se a gente tem várias orientações que eu já estou passando para vocês, que é possível já fazer seguir todas essas orientações sem a necessidade da medicação. Lógico, agora tem pessoas que precisam, tá? Aí é cada caso, aí você tem que procurar um profissional. Mas se a gente tem como melhorar a qualidade da alimentação no final da noite, evitar esses alimentos ricos em cafeína, que é mais estimulante, que acaba atrapalhando o sono. Se tem como você diminuir um pouco as luzes, né, da televisão, do celular, que isso também interfere. Quantas pessoas que eu converso no meu consultório que, vou dormir. Agora é meu momento de relaxamento. Eu também já passei por isso. Como você diz, as crianças vão dormir, agora é meu momento. Eu vou lá para o celular e fico lá estudando. Eu tive que parar. Por quê? Porque na hora que a gente vê, já é 1, 2 horas, 4 horas da manhã e nada do sono vem. Por quê? Porque você começa num assunto, você começa vendo uma notícia. Ou você começa vendo um famoso, que aí cita o outro, e aí você vai pesquisando e vira uma loucura. Você fica a noite inteira ali, ó, gente, aquilo lá não vai te acrescentar em nada. Então, por isso que eu falo, isso é muito importante, isso não acrescenta. Então, eu já fiz a minha higiene do sono, e isso eu já consegui na hora de ir para a cama e na hora de ir para a cama. Eu evito o máximo de ficar em celular, ficar com a televisão ligada, até que eu até tirei a televisão do meu quarto. Então, isso já me ajudou bastante. Então, isso eu quero orientar, que é possível para a gente evitar o uso de medicação, tá? Eu tenho uma paciente que eu tenho que ficar brigando com ela. Ela fala, Carolina, chega uma determinada hora, eu fico lá no meu celular. Ah, mas não durmo. Lógico, gente, igual eu falei, aquilo lá a gente acaba envolvendo com os assuntos. E quem disse? E quem disse que alguém vai conseguir dormir? Não vai. Vai ficando a noite inteira lá pesquisando a vida das pessoas, e aquilo lá não vai mudar nada na vida dela, tá? Então, gente, você viu tanto de hormônio que faz diferença. Esses hormônios do cortisol, quantas pessoas que tá aí com o resultado em mãos de cortisol alto não conseguem emagrecer. E aí vai encher mais de suplementação, gente. É só a gente ter esse controle. Se você conseguir ter uma qualidade da sua alimentação, isso já vai te ajudar. Você já vai acordar com cortisol mais baixo, no nível mais esperado, e você não vai sofrer com isso. Não vai aumentar tanta ansiedade e os hormônios vão estar funcionando, tá? Vamos lá, eu quero saber de vocês, quero vocês participando aí. Me conta como que está o sono de vocês. A gente tem que passar por essas 4 fases. Esse ciclo do sono, ele tem que acontecer. A gente tem que passar por essas 4 fases que eu falei, que é a fase da sonolência, a fase que a gente começa a diminuir nossa pressão arterial e nossa pressão cardíaca, nossa frequência cardíaca, tá? A gente tem que entrar para a terceira fase, que é o sono profundo, porque senão a gente não descansa, a gente não tem a qualidade do sono. E também a gente precisa o quê, gente? Aumentar a intensidade da atividade cerebral, tá? Então, isso eu quero que vocês fiquem bem atentos a tudo isso, certo? Então, esses alimentos que eu falei, o abacate, a banana, todos esses alimentos, eles ajudam a formação da melatonina, a melatonina induz o sono, tá? Então, quero vocês fazendo tudo isso. Consumir os chás calmantes, para vocês terem esse controle. Usar também, não exceder na quantidade de comida, gente, para não atrapalhar a digestão. Eu vejo muita gente exagerando no período da noite, o consumo dos alimentos. Então, quero vocês ficando bem atentos a isso, para a gente ter uma boa qualidade do sono, tá? Isso que eu quero falar para vocês, certo? Deu para entender os hormônios, tudo que altera. Então, não deixe de fazer seu ritual. Eu falo assim, que ninguém quer se cuidar, quer ser cuidado. Isso é uma frase que eu quero deixar aqui para vocês. Ninguém quer se curar, quer ser curado. Ninguém quer emagrecer, quer ser emagrecido. Então, vamos mudar essa mentalidade,
tá? Então, no processo de emagrecimento, um dos pilares do emagrecimento é a qualidade do sono. Se você não dorme bem, você tem mais dificuldade de emagrecer, tá? Não deixando, gente, que igual os pilares que eu falei para vocês do emagrecimento, é o intestino, é o sono, é a alimentação, é o exercício e também a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Então, se a gente não dorme bem, a gente acorda muito mais estressado. E aí os hormônios começam a ter todo um desequilíbrio e atrapalhar a nossa qualidade do nosso sono. Então, fique atento, tá? E eu quero também convidar vocês, dia 14 de julho, vou fazer uma masterclass, quero convidar vocês para participar. Eu já deixei o link, tá? Aí na bio do meu Instagram. Eu vou colocar também aqui no YouTube, tá? Quem tá aqui pelo YouTube. Eu vou colocar o link para vocês fazerem inscrição, para vocês participarem, tá? É uma masterclass que eu vou ajudar, gente, a vocês eliminar o inimigo oculto que está atrapalhando, que está atrapalhando o seu emagrecimento, mesmo você que já tenha feito de tudo. Então, a gente precisa eliminar esse inimigo oculto que está atrapalhando. Eu vou ajudar vocês a destravar esse emagrecimento, tá? Então, vai aqui no meu Instagram, aqui na bio. É um evento gratuito, é um evento online. Vou estar fazendo aqui nas duas redes sociais, pelo Instagram e pelo YouTube. E vai ser um evento muito bom. E vocês vão ver o que seria esse inimigo oculto que está atrapalhando vocês emagrecerem, tá? Então, quero vocês fazendo a inscrição. É o evento, ele vai ser um evento mais limitado, por isso que eu quero que vocês façam as inscrições para participar. Então, vai ser dia 14 de julho. Aperta aí o link do meu Instagram e na bio e faça a sua inscrição, tá? Então, não esqueça, viu, pessoal? Eu estou olhando para o lado que eu estou fazendo a transmissão, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. Tá bom, pessoal? Quero agradecer a participação de todos, gente. Muito obrigada. Então, não esqueça, a qualidade do sono ele é muito importante no processo de emagrecimento. Não vai ficar preocupado só em pegar um plano alimentar, não vai só preocupado em suplementação. Vamos cuidar dos pilares, os pilares que fazem diferença para a gente ter um bom processo de emagrecimento. Combinado, então, pessoal? Quero agradecer a participação aí de todos. Muito obrigada, boa noite. E eu espero vocês na quinta-feira com o próximo tema, certinho? Não deixe de fazer inscrição, hein, para Masterclass, tá bom? Clica aí na minha bio e faça a sua inscrição, certinho? Ó, beijo para vocês, boa noite, espero vocês quinta-feira, tá bom? Beijo, obrigada! Muito obrigado, pessoal aqui também do YouTube. Beijo para vocês.